Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para a aula de ciências hoje. Nós vamos iniciar o capítulo 4. O capítulo fala sobre prevenindo doenças, que vai falar sobre algumas doenças, tá? Então, abram aí na página 196. Na página 196, ele fala assim no balãozinho amarelo. Você já ficou doente? Com certeza. Quando você adoeceu, não foram momentos agradáveis. E para sarar, você teve que ter alguns cuidados, não é mesmo? Mas você sabia que muitas doenças podem ser evitadas? E o Zé Gotinha pode ajudar nessa prevenção. Então, o Zé Gotinha aí, ó, foi um personagem criado, né? Tá aí ele, você abrir o livro, você vai ver ele, né? Ele foi um personagem criado para a campanha nacional de vacinação, né? Contra a poliomielite. Para quando a criança fosse no posto de saúde, né? Ficar animado, não ficar com medo, né? De tomar vacina. Né? Então ele foi criado aí. Aí ele pergunta aí na 197, no balão verde. Você conhece o personagem Zé Gotinha? Acho que todo mundo conhece, né? Principalmente nas grandes campanhas de vacinação ele aparece. Que tipo de campanha o Zé Gotinha representa? A campanha de vacinação, né? Ele começou com a poliomielite, mas agora em toda vacinação, em toda campanha de vacinação, ele tá lá presente. Só não na da Covid, né? C. Qual é a importância do tipo de campanha na qual o Zé Gotinha participa para a saúde das pessoas? Qual é a importância? Prevenir doenças, né? Por isso que existe a vacina. Para prevenir as doenças. Para você não correr o risco de pegar essa doença, né? E ter outros problemas, não só a doença. Na página 198, ele vai falar aí sobre as doenças, os tipos de doenças, né? Observe a história a seguir. Roberta foi diagnosticada com sarampo, por isso ela ficou de repouso em casa. Então tá aí a Roberta com sarampo, né? Com essas bolinhas vermelhas, tá? No corpo. E o irmãozinho dela aí, ó, Pedro, brincando pertinho dela. Após alguns dias, né, alguns dias depois, Pedro, o irmão de Roberto, também foi diagnosticado com sarampo e teve de ficar em casa, né, teve que ficar de repouso em casa. Aí a mãe dele aí cuidando, ó, beba um pouco de água, Pedro, pois além de repouso, você precisa se manter hidratado. Qual é a doença de Roberto e de Pedro? Ele diz aí, né, lá em cima, sarampo. O sarampo é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio do espirro e da tosse. De acordo com a história, quem transmitiu a doença a Pedro? Quem transmitiu a doença foi a irmã dele, né, a Roberta. De acordo com a história, que cuidados Pedro precisa ter para se curar dessa doença? Ficar em casa de repouso, né, e se hidratar, tomar bastante água, suco, né? Você conhece outra doença que é transmitida de maneira semelhante ao sarampo? Né? O sarampo ele é transmitido através da tosse, né? Do espirro. Então, nós temos a gripe, o resfriado, a catapora, a Covid, né? Que é transmitida também pela tosse, pelo espirro, pelas gotículas, né? De saliva que sai da sua boca. Na 199, continua aí, ó. Apesar de termos alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. A partir de agora, vamos estudar como algumas doenças podem ser transmitidas e como podemos evitá-las. Ele vai falar aí sobre as doenças transmissíveis. Algumas doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, né? Que é o caso aí do sarampo.
Então, essas doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra são chamadas de doenças transmissíveis, tá? Que são causadas por vírus, bactérias, protozoários, né? Seres vivos conhecidos popularmente como vermes e entre outros. Então, são doenças transmissíveis. As doenças transmissíveis podem ser adquiridas de uma pessoa para outra de diferentes maneiras. Então, eu tenho a transmissão direta e a transmissão indireta, tá? As doenças transmissíveis são as doenças que são passadas de uma pessoa para outra. Mas tem a transmissão direta, né? Que uma pessoa sadia adquire a doença pelo contato com a pessoa doente, tá? Que é o caso da gripe, né? É o caso do Covid, né? Uma pessoa está doente e transmite essa doença para mim. E tem a transmissão indireta, né? Que uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos, água, solo ou outros animais contaminados. Aí ele dá o exemplo aí, ó, a dengue, a malária, a doença de Chagas, né, que são causadas por vermes e as causadas por vermes, certo? Então tem aquela que vem direto de uma pessoa para outra, como a gripe, como a Covid, né? Como a catapora, o sarampo, são doenças que passam de mim para você, ou de você para mim, certo? E tem a transmissão indireta, né? Que vai, como a água que eu bebo, que ela tá contaminada, e dentro dessa água tá cheio de vermezinhos lá, e os vermes vão para minha barriga. Ela precisa de alguém, de alguma coisa para transmitir essa doença para mim, certo? A febre amarela, a dengue. Como é que eu pego dengue? A dengue tem que ter um mosquitinho lá, né? E esse mosquitinho, a doença tá no mosquitinho, e o mosquitinho vai me picar e eu vou ficar com a doença, né? Certo? Na 200, ele fala da prevenção de doenças transmissíveis. Como é que eu faço para não pegar essas doenças transmissíveis? Quando estamos doentes, nossa saúde fica prejudicada e precisamos de alguns cuidados, como repouso, ingestão de líquidos e medicamentos. Embora muitas doenças transmissíveis tenham cura, a melhor atitude é a prevenção. Então eu sei que eu vou ficar gripada e essa gripe vai ter cura, mas é melhor não ficar, né? Então, tenho que ter todos os cuidados, né? Tenho que me vacinar, tenho que tomar, só posso tomar medicamento se for vale-me Deus, prescritos pelo médico, né? Tenho que ter, se eu sou criança, tem que ter um adulto para me dar esse medicamento, eu não posso tomar ele sozinho, né? E a melhor coisa para prevenir realmente são as vacinas, né? A vacina, ela ajuda a prevenir algumas doenças transmissíveis, né? Tem vacina para catapora, para sarampo, para cólera, para o tétano, né? E essas vacinas, quando eu me vacino, ela estimula o nosso organismo a produzir as defesas, né, contra os agentes causadores de doenças. Então, eu tomo a vacina, ela ajuda o meu organismo a produzir defesa, né, para quando vier o vírus da gripe, o vírus da catapora, né, qualquer coisa que ele vai barra, né, essa contaminação, certo? Por isso precisamos nos vacinar, precisamos nos prevenir, tá? Essa Covid, que é a pior doença, né? Temos que manter a prevenção, né? Usar máscara, lavar as mãos, não sair de casa, evitar aglomeração, porque tudo isso ajuda a transmitir essa doença para mim. Não só a Covid, tem a gripe também, tem a catapora. Se alguém tiver com catapora e for para um lugar que tá cheio de gente, várias pessoas vão pegar essa catapora, né? E na 201, né, ele fala aí o que é que a gente pode fazer, ó. Beber água filtrada, né, ou fervida, ou mineral, né, para não vir
aqueles vermezinhos dentro da água sem eu ver, ó, beber esse verme lá pro meu estômago, pra minha barriga, né? Lavar as mãos com frequência, não só por causa do Covid, mas outras bactérias estão aqui, ó, nas minhas mãos. Andar calçado, porque eu também pego alguns tipos de verme andando descalço. Cortar as unhas, por quê? Porque embaixo da minha unha fica a sujeirinha, né? Então, tem que lavar, tem que cortar, né? Deixar a unha curtinha e sempre lavar, né? Então, vamos praticar os cuidados, ok? E embaixo tem aí, ó, a primeira vacina, uma curiosidade falando sobre a vacina, né? Ela foi desenvolvida pelo médico britânico Edward Jenner no final do século XVIII, né? Que foi contra a varíola, que essa doença matava muita gente, né? E ele começou a perceber que as pessoas que trabalhavam com leite, né, com os animais, né, extraindo o leite da vaca, dos animais, não pegava essa doença. Então ele começou a estudar esse motivo, que essas pessoas não trabalhavam, que trabalhavam com animais não pegavam. Então foi daí que ele começou a estudar para descobrir a vacina, certo? Então, desde que essa vacina foi criada, né, por ele, foi desenvolvida por ele, né, as pessoas começaram a se vacinar e houve campanhas mundiais para essa vacinação, do mesmo jeito que está tendo contra a Covid, né? E não são mais registrados casos de varíola desde 1980. Graças a Deus, né? Tá vendo como a vacina é eficiente, né? Como você se vacinar é uma boa ideia, né? Saiu aí várias fake news sobre a vacina do Covid, né? Que a pessoa ia virar jacaré, ia virar não sei o que, ia morrer, ia passar mal. E nada disso está acontecendo, né? Então, vamos se vacinar. Pergunte à mamãe se o seu cartão de vacina está em dia, se não precisa tomar nenhuma vacina mais, né? Pra gente prevenir aí as doenças, tá? Não é só o Covid, não. Tem outros tipos de doenças também que precisamos prevenir, ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.